oportunidades que Deus está nos dando graça, que parece até mesmo, irmãos, um clichê que falamos, mas sabemos que muitos estão nesse momento implorando por uma oportunidade e em muitas situações não haverá de chegar, por várias razões. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor está nos dando graça nesta noite para compreender mais a ciência de Deus. Amém? Abrimos nossas Bíblias na Epístola 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios 12. Amém. Vou fazer uso do verso 9 e do verso 10. Amém? Amém? 9 e 10, capítulo 12, 2 Coríntios. E disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Irmãos, existem coisas óbvias que já foram faladas aqui inúmeras vezes, mas por uma questão de recorrência de alguns fatos paralelos, significa que essas coisas não foram tão óbvias, porque se fossem realmente atingido o alvo, nós não falaríamos mais de algumas coisas que já foram assim resolvidas. Quando nós estamos diante de Deus, é preciso compreender que existe a necessidade de ver o que é a realidade de Deus e a verdade de Deus. Por quê, irmãos? A realidade é porque ela não vai mudar. E a verdade é quando você começa a entender pela fé o que vem através de Deus para as nossas vidas. Nós temos aqui a iniciação e a nossa amada irmã Marcela trouxe um concerto. E eu vi que foi um concerto profundo. E ela estava indignada, com toda a razão, pelas recorrentes quebras da nossa vida, em meio àquilo tudo que é manifestado dentro da nossa igreja ou da nossa vida. Uma coisa fica clara para todos nós, é muito óbvio ao redor do mundo inteiro, ao redor do planeta. Se você vê alguma coisa que tem uma parte que esteja podre, seja de uma fruta, seja de uma casa, seja de uma roupa, apodreceu, você tem que tirar. Quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, nós devemos entender que há uma fragilidade e que o desejo de Deus é que cada um de nós alcance a perfeição. E quando eu falo perfeição, eu estou falando de uma pessoa equilibrada, de uma pessoa que possa olhar para dentro de si e entender as razões de Deus com mais convicção, com mais domínio, com mais fé, com mais entendimento. Então, o que Cristo fala é que nós devemos ser equilibrados, ser perfeitos como o nosso Pai Celestial está no céu. Então, o equilíbrio é o que nos traz a saúde para o entendimento espiritual de tudo quanto Deus tem ao nosso redor. Quando não tem equilíbrio, algumas coisas, então, Deus começa a fazer com que aquele peso, a fazer com que aquela movimentação alcance o equilíbrio. Então hoje nós tivemos uma participação da irmã Marcela trazendo um concerto, colocando a gravidade da necessidade de nós estarmos apostos a Deus com entendimento de que o pecado é a parte podre que tem que ser eliminada da nossa vida, considerando tudo que ele vai fazer, sabe, de estrago, uma vez que você não olha isso como nenhuma gravidade. Bom, então o pecado vai avançar e apodrecer aquilo que nem tão pouco ainda veio a óbito. Nós olhamos então com a razão do presbítero trazer uma palavra de que Deus não é só realmente exigências como nós pensamos. Deus é uma pessoa boníssima.
Mas ele não vai deixar a justiça dele para fazer a minha vontade. Até porque quem cria estabelece. Se Deus criou os céus, a terra e o mar, então estabelecidas estão as leis de Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Ou seja, nós temos um Deus perfeito. E quando nós olhamos para dentro de nós começamos a fazer muitas queixas silenciosas, porque há pessoas que se queixam muito do sofrimento. Irmãos, eu, com toda sinceridade, eu vejo que o sofrimento dói, o sofrimento machuca, mas na maioria das vezes, 99,9%, aquele sofrimento, irmãos, ele é justo, porque é uma maneira de Deus fazer com que o homem entenda a pessoalidade divina dele. E nós já pregamos várias vezes, já falamos, mas a recorrência demonstra o quê? Eu não entendi muito bem, ou não quero fazer, ou quero ser um rebelde. Então, irmãos, o que nós vemos? Nós vemos que as coisas não funcionam bem, nós ficamos batendo no tribunal de Deus e ele não responde. Eu já vi pessoas há 20 anos, não são 10, 20 anos dentro de igreja, no mais completo sofrimento. Toda vez que eu chego, é uma prova, é uma luta, só vive nisso. Aí você vai pensar, pastor, Deus é injusto? Não, Deus não é injusto. Existem situações que você deve entender que você vai adequar a sua vida à sua conveniência, mas Deus não é injusto. Então, quando eu vejo algumas pessoas sofrendo, alguém vai dizer para mim, pastor, o senhor se compadece? Eu me compadeço, olhando que não é bom, claro, você ser, sabe, ali aquele que vai aplaudir a pessoa sofrendo, mas eu entendo por que está passando. Por quê? Deus é uma pessoa que ele não pode ser de maneira nenhuma desprezado. Você vê que em algumas situações lá no profeta Sofonias, ele colocou uma condenação perpétua para aquela faixa de Gaza e para aquela região que está lá próxima a Israel, a região daquele mar. Ele colocou uma assolação perpétua. Gaza não sai debaixo de toda aquela aflição. Há 5.000 anos atrás, o assunto é registrado. Sofonias só tem um ou dois capítulos, mas está ali perpetuado. Por quê? Porque zombavam, sabe, recorrentemente do povo de Deus. E nós, na casa do Senhor, devemos entender a realidade celestial de Deus, porque em muitos momentos as pessoas elas desenham uma certa réplica de Deus de conveniência. E aí começa a misturar tudo. E aí Deus olha, mas espera aí. Ele faz um contrato de trabalho, tem que chegar às 8, ele almoça de meio-dia a 1h30, sai 5 horas, ele obedece. Ele faz um contrato de casamento, e ali são celebradas as devidas cerimônias, e ele faz uma força para obedecer. Mas quando chega na realidade de Deus, que é a soberana e divina, ele não entende que Deus é uma pessoa que ele é amoroso, ele é glorioso. O que ele quer fazer? Ele quer mostrar para a gente, na palavra nessa noite, que nós somos, como colocou muito bem o presbítero, a pessoa que causa os nossos problemas, a nossa destruição, tudo quanto vem de errado na nossa vida, quem causa somos nós. Por quê? Porque a insistência de não compreender Deus. O apóstolo Paulo, nessa noite, no capítulo 12, ele faz questão de passar para aquele povo de Corinto que não convém de maneira nenhuma que ele se exalte, ou seja, ele vai passar as visões e as revelações para o povo de Corinto. Ou seja, mas alguém que passa as visões e as revelações é alguém que flutua de uma forma muito sólida no mundo terreno temporal, mas também é assistido por Deus no mundo espiritual. Então Paulo mostra que diante de uma metáfora, ele começa
conheço um homem no contexto da palavra, não sei se dentro do corpo ou fora do corpo. Paulo está falando de um terceiro, mas na verdade Paulo está se referindo a ele. Então Paulo vigia o tempo todo, porque passar as visões e as revelações, quem deve ser exaltado, engrandecido, é o próprio Deus. E aí então, ainda que seja um grande momento de Paulo, ele começa a entender que essa metáfora vai fazer com que aqueles demais da igreja de Corinto prestem atenção na metáfora, mas não tragam os aplausos, sabe, para o próprio Paulo. Na nossa vida, irmãos, nós devemos entender que Deus, sendo uma pessoa boníssima, uma pessoa justa, tudo isso se manifesta na nossa vida. Mas quando você vê que a realidade está dentro de você, ela não assiste a simpatia de Deus, o que você deve fazer, eu fazer, ou nós fazermos, é entender, isso não é simpático a Deus, não é? Não é. Paulo entende então que não deve se engrandecer, e aí ele fala em várias ocasiões, ele está dizendo aqui que ele não deve se exaltar, ou seja, uma das fraquezas que o homem tem, irmãos, é que ele tem que perceber que o que agrada a Deus é você viver como Deus deseja na palavra, não é você inventar um modus operandi porque foi conveniente para você. Isso é muito comum, como disse a nossa amada irmã Marcela, a conveniência de vir a esse culto, depois não vem o outro. A conveniência de dobrar os joelhos e depois não dobra. Mas por quê? Porque não tem entendimento e é recorrente nos mesmos erros. Quando Deus fala para Paulo, Paulo já está como que um cristão, sabe, afeiçoado, afinado. Então o que ele prega? Ele prega Cristo, falando das visões, das revelações, mas ele se isenta ou se ausenta para dizer, bom, o autor dessa obra que eu trago as visões, as revelações, chama-se Jesus Cristo. A nossa vida humana, às vezes, a pessoa desliza, porque há um negócio assim dentro de si, o desejo de dizer, eu fiz, eu construí, eu participei. Então isso não agrada a Deus, isso é uma fraqueza. O que deve ser abandonado, segundo a palavra de Deus, é esse eu. Você tem que esquecer isso. Porque em muitas situações nós vamos conversar com alguém. O homem está tão grande, ou a mulher está tão grande, que o outro nem acabou de falar, já está, tipo assim, vou te falar. Sabe, irmão José? Está grande, está enorme. Isso é uma coisa, irmãos, que eu vejo na palavra de Deus, que Paulo omitia naturalmente a potencialidade dele humana. Porque quando você tem entendimento de Deus, você começa a ver que você nasceu para ser colocado um suporte sobre você. Então quando Deus fala na vida de Paulo, Paulo tem uma discrepância, porque na verdade ele diz assim, ele teve um momento em que ele diz assim, eu não quero me comportar como honesto, ou seja, honesto é alguém que não tem conhecimento. Então quando você está diante de Deus, você tem que alinhar todas as bases espirituais para que você seja bem sucedido. Então alguém vai me perguntar, mas por que há tanto tempo o senhor ora, o senhor busca Deus, quando na verdade o senhor poderia ter um outro emprego, fazer outra coisa? Bom, não sei se você sabe, espiritualmente, irmãos, você deve entender que Deus é misericordioso, é benigno, é bom. Ele é uma pessoa maravilhosa. Glórias a Deus. Deus é uma pessoa boa, mas boa demais. Eu não estou falando no sentido romântico, estou falando que ele é bom mesmo. Aleluia. É muito bom. E a pessoa pergunta, mas pastor, por que comigo não funciona? Por que eu tenho tantos problemas? Por que eu me sinto como se fosse, sabe, a pessoa que nasceu na família errada, ou a pessoa que tem muitos problemas? Por que eu me sinto assim? Irmãos, você entende que Paulo
ele é um homem judeu que veio como um terrorista. Era um homem que tinha uma natureza humana terrível. Como disse a irmã Marcela, o ser humano é terrível. Paulo era como se fosse um espartilhador, um assassino. Mas qual a grande lição? Paulo, quando se converteu, ele começou a ver a realidade de Deus. E na casa de Deus, muitos que frequentam a casa de Deus, eles não entenderam ainda que você recebe de Deus aquilo que na verdade você precisa ter entendimento. Eu não vou receber de Deus as bênçãos da vitória. Eu estou vendo que eu estou com uma vida podre. Eu estou vendo que eu repito uma vida que não agrada a Deus. Eu sei que eu não sou um ser humano que não serve de exemplo. Por quê? Estou repleto de problemas. Mas por que meus problemas prosperam? Paulo entendeu claramente que ele iria passar as revelações, as visões, os sinais de Deus, mas ele não poderia ser idolatrado. Na nossa vida espiritual, é muito comum às vezes a mulher idolatrar o marido ou os filhos. É muito comum você chegar numa casa e o filho ser mais nomeado, mais falado, mais adorado do que o próprio Deus. Isso é muito comum. É muito comum você gostar de um parente mais do que de Deus. O que isso ensina, irmãos? Quando Paulo vai pregar, Paulo entende a realidade do mundo espiritual de Deus. E ele está pregando, ensinando, ele entende, olha, eu vou contar esse assunto, essa visão, mas vou contar como uma metáfora. Por quê? Para ficar bem longe de mim, fui eu que passei por isso. Eu vou contar essa passagem que Deus me levou até o céu e eu vi as visões das revelações. Eu vou contar de uma forma em que eu possa mostrar para eles que é um exemplo de algo que ocorreu, mas que eles entendam da forma que quiserem, mas que não fui eu. E o que na verdade interessa esse assunto? Ele diz que ele não se achava como nécio, ou seja, um nécio é uma pessoa que ela não tem conhecimento e ela nem faz questão de entender. Por exemplo, algumas doutrinas das nossas igrejas aqui, as pessoas falam assim, aqui é proibido bater palma. Aí alguém que entra nessa igreja vai e começa, né? Aqui nós não batemos palma. Aí alguém vai dizer, irmão José, cada igreja tem a sua doutrina. Mas peraí, a Bíblia não está dizendo louvar o Senhor com palmas? Então o que acontece, irmãos? As pessoas não veem gravidade em ferir a Deus. Então o Paulo está passando nessa mensagem que há necessidade de você ver a gravidade daquilo tudo que Deus coloca em cima de você. Muitas das vezes você vai ter problemas que vão ser crônicos, porque você não para com aquele assunto de prosperar a tua vontade. Então, Paulo está contando as visões, as revelações, sai dali, e a Bíblia diz então que Paulo era esbofeteado por um certo homem usado por Satanás. Alguém vai pensar, mas pastor, vamos desenrolar isso? A Bíblia diz que Paulo orou 3 vezes para que aquele esbofeteador não entrasse na linha da vida dele. E o texto diz bem claramente que Paulo orou 3 vezes e Deus não tirou o esbofeteador. Então você deve o quê? Digerir essa passagem. E alguém vai dizer, mas espera aí, pastor, Deus fez isso? Sim, é o que o texto diz. E Deus responde para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. A continuidade do assunto é, em determinados momentos, alguns assuntos nunca vão sair da sua vida, enquanto você não entender as suas fraquezas. Quando eu falo de fraqueza, eu estou querendo dizer o seguinte, eu vou orar, mas eu não estou dobrando o joelho porque eu sou um boneco mecânico que dobra o joelho 3 horas da manhã, que dobra o joelho 1 hora da manhã. Eu não sou um boneco, eu entendo porque eu tenho que dobrar. Aliás, eu não entendo há 1, 2 anos, há muitos anos eu entendo que eu dependo de Deus, então eu sou fraco. E por que eu sou fraco? Porque eu só funciono
se a graça de Deus estiver na minha vida. Eu não estou falando em aspecto físico, eu estou falando em aspecto espiritual. Você tem que entender o seguinte: você pode se formar, ter o mestrado, ter doutorado, ter especializações, se PH em tudo. Mas você tem que entender o seguinte: vários diretores, até alguns formados nas faculdades mais renomadas, atingem a idade e vão trabalhar numa empresa. Quando a pessoa chega lá, o peso maior da vida daquela pessoa não é só o aspecto didático, técnico, profissional. É o que está dentro daquela pessoa. Às vezes a pessoa é uma pessoa extraordinariamente profissional. Bateu de frente com uma legião de demônios. Não fui com a cara dessa mulher. Não fui com a cara desse homem. Toda a técnica, por causa da ausência de Deus, meu Deus, vai cair por terra. Eu conheço pessoas que ficaram anos e anos, nunca casaram. Em uma certa ocasião eu fui no trabalho, aí um pastor orou e o diabo falou assim: eu não vou deixar ela casar nunca. Isso eu ouvi, perante o céu, eu ouvi. Eu não vou deixar ela casar nunca. Eu também já ouvi. Ela nunca vai ser feliz, porque eu não vou deixar. O que eu quero dizer? A fraqueza é você compreender que tem alguma coisa errada com você, não é com Deus. Porque quando você entende uma que ele pode fazer isso, claro, irmã, que ele pode fazer. Mas como que ele pode fazer? Ele pode fazer. E por que nas entrelinhas a irmã Marcela falou de Jesus Cristo? Irmãos, entenda uma coisa: Paulo entende que a fraqueza dele vai levar ele a ser uma pessoa que possa compreender a Deus com entendimento. Por exemplo, ele foi esbofeteado. Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. Mas peraí, Senhor, eu vou continuar esbofeteado? Não, Paulo, você tem que entender que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Não é você, é como se eu insistisse e corresse quando meu pé estivesse doente. Eu tenho plano de saúde, graças a Deus. Agora vamos nesse médico, vamos. Agora vamos no outro médico. Vou chamar o presbítero para me levar outro médico. Eu não estou fazendo isso. É claro que se eu começo a procurar aqui e acolá, é claro que eu tenho uma fraqueza, ou seja, eu não entendo a importância de Deus na minha vida. É claro que eu estou falando que muitas coisas são recorrentes na nossa vida. A fraqueza é uma coisa que você, sabe, abandona, você tem consciência da necessidade, mas não obedece. Você tem consciência que você está orando, moça? Eu tenho, pastor. Porque eu sei que os principais potestades do inferno têm poder para me colocar numa cama aleijada, tem poder para separar do casamento, tem poder para nunca me fazer casar, tem poder para me jogar dentro de uma penitenciária, tem poder para me jogar no hospital. Mas como assim? Ele tem poder. Paulo entende o quê? Paulo, a minha graça te basta. Quem entendeu? Aleluia. Deus quis dizer a Paulo que Paulo tinha fraquezas. E você é um cidadão judeu, ele precisava carregar de forma com entendimento a vida dele. O judeu não fala a palavra vida, fala vidas, porque tem corpo, alma e espírito. Então, o encontro de duas pessoas, para os judeus, são o encontro de duas almas. Por quê? Porque um corpo é formado de corpo, alma e espírito. Não é o encontro de uma pessoa com outra pessoa. Então, cada um de nós é um conjunto. Paulo entende claramente que ele tem fraquezas. O que é uma fraqueza? Quando você tem, na verdade, uma fraqueza, você está demonstrando que eu tenho uma fragilidade, presbítero. O que é a fragilidade, pastor? Eu queria entender mais de Deus, eu não estou entendendo. Mas como que você deve entender? Eu devo entender que eu não vou funcionar. Eu não vou funcionar legalmente. Como? Se eu não estiver dentro de Deus, irmã Eliette, eu não funciono. Aleluia.
Ah, porque eu vou insistir em querer fazer uma vida do meu jeito? Você não vai funcionar. Até porque a Bíblia fala que aquele que está na ignorância é alguém que nunca ouviu falar de Deus. Até funciona, vai embora. Mas, irmãos, nós estamos na casa de Deus, estamos sob a lei de Deus. A palavra de Deus está dizendo: e disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Irmão, Aleluia. uma das coisas que ficam mais claras na nossa vida é você entender que Deus quer que você funcione ou funcione. Mas como? Com poder. Mas peraí, por que muita gente não funciona na terra? Porque não tem poder. Você vir para a igreja, fazer suas pretensões espirituais e não ter poder é muito complicado. Por quê? Porque muitos irmãos já me relataram isso há anos e anos. Ah, pastor, eu tinha um sonho, eu tinha um negócio, não dormia a noite toda, já me perturbou. Ah, para mim não é novidade. E se tivesse poder, ele não entra. Glória a Deus. Glória. Por que eu sei disso? Porque eu já experimentei uma vida sem poder, vindo para a igreja como nada, cantando, e de noite ele vinha e me perturbava mesmo. O que eu quero dizer? Quando Paulo está falando que ele tem prazer nas fraquezas, por que eu tenho prazer nas fraquezas? Eu começo a ver, irmãos, que eu sou dependente de Deus. Não é uma coisa que eu dobrar o meu joelho, não é uma coisa que eu ler a Bíblia porque eu sou pastor, porque eu sou o sarcófago da época da pedra. Não é isso, é porque eu preciso entender que eu sou fraco. Eu não tenho a estrutura que você imagina, às vezes você tem, você não tem, porque do nada o teu marido fala uma coisa. Aí já azedou, igual a vinagre, bateu, azedou. Azeda à toa. Sabe? A mulher falou alguma coisa no celular, quer dizer, é uma pressa, é uma fraqueza. Você não está vendo que você quer botar por força? Faz o seguinte: ela não quer ir, ele não quer ir, espera um pouco. Existem coisas, irmãos, que não vão mesmo. Porque o próprio Deus quer que você entenda, irmão, por que você é promovido? Seja um extraordinário homem. Aleluia. Comece a entender as suas fraquezas. Por que você vai buscar em madrugada? Pastor, eu sou suscetível ao outro vir montar nas minhas costas, me mostrar uma mulher, me mostrar uma garota, ou me mostrar um homem, o que for. Eu gostei daquela garota, e aí? Vou largar 8, 10 filhos para trás, um exemplo. Mas eu vou seguir aquela moça. A fraqueza está em nós, então você tem que orar, tem que buscar a Deus, até que toda a fraqueza vá perdendo a força, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em você. Por que o homem pecador, Deus não ouve a ele? Porque o pecador, a Bíblia diz que Deus não ouve a oração do pecador, então ele não toa. Por que Deus não ouve? Porque Deus não tem prazer na vida dele, na nossa vida. É uma vida contínua de esforço. Hoje nós estamos na casa de Deus, mas Paulo viu aquele mensageiro profetizando ele. Ele falou: bom, Senhor, eu tenho prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas dores, nas perseguições. Por quê? Porque eu sei que sou fraco. Aleluia. Quando isso entrar na nossa cabeça, você vai fechar as portas em muitas situações da sua vida. Você vai ter uma vitória extraordinária. Mas por quê? Porque você começa a ganhar poder. Quando eu me apresentei diante de Deus e o pastor me orou, eu não conhecia aquela obra. Eu caí 7 vezes seguidas. Pensa em Deus, rapaz. Eu caí 7 vezes. Eu levei a sério e comecei a ver que ele é real. E ele é muito maior do que eu. Eu, puro na minha naturalidade, sou menor do que o diabo. Eu sou menor. Logo, o que eu entendo? Paulo diz que tem prazer nas fraquezas, porque a fraqueza, ela aperfeiçoa seu poder. Então você ora, por que você ora? Tem consciência, moça. Eu tenho consciência, rapaz. Glória a Deus. Eu estou aqui 1 ano, 2 anos, eu não vi 1 ou 2 cair. Eu vi centenas de que começam e caem. Eu vi centenas daqueles que foram embora sem salvação. Pessoas que passaram 2 comigo na vigília, batendo palma, cantando louvor. Mas daí?
a fraqueza dele fez com que ele fosse levado. Então Deus quer nos mostrar, através dessa palavra, que diz assim, Paulo tem prazer na fraqueza, porque você começa a sentir que você não é nada, ele quer dizer aqui. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, eu estou forte. Aleluia! Eu estava me lembrando, vou terminar já. Que uma certa ocasião eu nem sabia que a Rosângela tinha chamado a irmã Marcela e o presbítero Douglas para ir lá no hospital. E um pouco antes, eu tinha feito uma oração. E eu estava recém-operado naquela cama. E eu falei assim, Rosângela, mas foi um dos dias que eu tive mais fraco na minha vida, foi ali. Vou fazer uma oração. Mas quando eu falo que vou fazer uma oração, eu não estou falando que eu vou falar para o vento. Eu falo que eu tenho certeza que eu vou para o céu. E a oração vai para o céu. Aí eu comecei a orar, sem exagero, irmãos. Deus é testemunha. Rosângela, olha aí, eu vou orar aqui. Aí nós começamos orando. Eu estava deitado na cama, no hospital, ela ali no sofá. Eu comecei a orar, impressionante isso. Eu orei, eu não fechei um minuto de oração, eu falei, vai para lá. Ela, por quê? Ele já me respondeu. Eu falei isso, presbítero, eu falei. Falei, vai parar, por quê? Ele me respondeu, eu vou ficar do lado. Mas como assim? Eu tinha uma visão agora. O que eu quero dizer para você? Deus é bom? É. Aleluia. Mas ele não me disse que ele curava um mês, 2 meses, 3 meses. Sabe o que eu faço? Fiz. Leva um tempo de sua visão. Glórias a Deus. Levaram 7 meses, 8 meses. Mas quando eu olhei 7, 8 meses, eu vi gente, irmã Elieres, que estava lá há 3 anos. Outros tratando há 5 anos. O próprio parente do irmão José, ele me falou sobre isso, tem anos também. E nunca fechou ano. 7 meses. Eu falei para a Rosângela, eu imagino, irmãos, assim o negócio está todo errado. Você não falou que... Falei, mas eu vi. E eu vi na visão exata. Então o que eu quero mostrar? O grande erro é você olhar e não ver, ficar cego. A fraqueza é você insistir no erro. Irmãos, aqui tem muitas fraquezas, estou falando pelo Espírito. Não consiste em vir para a igreja, em depositar um joelho. Você tem que ter uma temperatura de uma orquestra espiritual na sua casa. Aleluia. Seu marido não vai para um lugar com você com a cara feia. Você não vai ser simpática, bem aceita com a tua vida. E você é desleixado espiritualmente, porque você olha, quem é aquela? Aquela é uma desleixada. E aquele? Aquele é outro também. Por quê? Não dobra os joelhos. Não. Mas ele não vê aquela fraqueza? Não vê gravidade em nada. Então o que Deus quer falar? Paulo tem prazer nas fraquezas, porque Paulo não tem. Bom, eu sou difícil mesmo. Você é difícil? Eu sou difícil. Não queria ser difícil, mas eu sou difícil. Eu sou egoísta? Eu sou egoísta. Você é o quê? Eu sou uma pessoa que não dou nada para ninguém. De todos os anos que eu trabalhei até hoje, se eu tiver ofertado para alguém na face da terra R$50, é muito. E você? Eu não ofertei nada, eu não dou nem muito obrigado, não dou bom dia, não dou nada. Uma fraqueza. Então, quando Deus olha para uma pessoa, ele vê uma pessoa equilibrada. Paulo busca do equilíbrio e Deus nega a oração que ele fez. Paulo, e eu orei 3 vezes. E que Deus respondeu? Paulo, a minha graça te basta. Vai levando porque você não tem fraqueza. Eu não quero dizer que você tem que dar continuidade à fraqueza, irmãos. Tudo que começa tem que ter um ponto final. Se vê uma parede úmida, você não vai levar 50 anos para consertar. Você vai lá e conserta, tirou a parte podre. Você não vai, na verdade, pegar uma fruta, porque tem um pedacinho podre, joga fora, corta o podre e come a boa, parte boa. Espiritualmente, você tem que entender que você apodrece. Meu Deus. Você tem que entender que as suas, discrepâncias, seu desleixo, é como se Deus olhasse e visse que tem uma parte podre, eu não gostei. Meu Deus. E quando nós estamos na presença de Deus, o que Deus, na verdade, começa a mostrar? Que Ele é um Deus de exigências. Porque quando você olha para o céu, o que os irmãos tiveram uma visão, um arrebatamento?
Irmãos, o mundo dele é tão excelso. As cores são diferentes, a intensidade do ar é diferente. O som dele, quando ele faz você ouvir, a estrutura humana não aguenta aquele som, porque é um negócio de todo mundo. Quando eu ouvi o passarinho cantar a Guerra que eu falei, é um negócio muito alto, é outra sonoridade, outra vocalização. E o que eu entendo? Eu não sou nada. Eu tenho fraquezas. Eu estou aqui por oportunidade de Deus. Eu não estou aqui porque eu sou bom, não estou aqui porque eu sou um homem de exemplo. Eu estou aqui, mas por oportunidade de Deus. Mas eu tenho que fazer o quê? Se humilha, pastor. Porque homens superiores foram levados aos altos céus. Mas por que Deus guardou eles diante de uma obra em que já morreram? Paulo já morreu tem mais de 2000 anos. Moisés morreu. Porque quando Deus, irmãos, é uma pessoa tão justa, quando uma pessoa tem uma realidade de vida com Deus, é como se Deus dissesse: não deixa Moisés morrer. Por quê? Eu quero Moisés vivo. Glória a Deus. Não deixa Paulo morrer, porque eu quero Paulo vivo. Glória a Deus. E o que Deus está querendo dizer para você é que você pode ser o maior exemplo da sua vida, para o seu filho, para o seu trabalho, mas você tem que entender que não é por força nem violência. As tuas fraquezas, minhas fraquezas, atrapalham muito. Qualquer coisa, está com a cara de bicho. O que foi? Uma besteira. Eu tenho que entender que a minha fraqueza incomoda Deus. Por quê? Porque está procurando uma pessoa equilibrada. Quando você começar a orar, você entende da seguinte forma: Deus quer uma pessoa, como pastor, equilibrada. Não é com a minha cara feia, não é obrigando com o vizinho, não é obrigando. Mas chega no caminho. Por quê? Porque Deus vai dizer eternamente desequilibrado. Por quê? Não me busque. Isso tem queixa de Deus na Bíblia. Ele diz: não me busca, não ora, não jejua, nunca fez nada para mim, não é doador, não dá uma esmola sequer, não dá nem um obrigado, nem bom dia. Pessoa dessa contamina a terra toda. Que exemplo uma pessoa dessa legal. Então Deus quer falar conosco, que às vezes você pode estar inquirindo, perguntando: Deus, por que isso? Deus está falando: ó, equilíbrio. As fraquezas, elas vão gerar poder quando você reconhecer que realmente está dentro de um clausuro, né? Dentro de uma situação em que cai enclausurado e que se tornou uma pessoa fraca. Mas nada, como disse o pastor, o presbítero, eu falei pastor, né? O presbítero Douglas, isso vai ser uma coisa maravilhosa aqui. Eu reconheci, por quê? Eu reconheci que eu sou uma pessoa um pouco intolerante. Eu reconheci que sou uma pessoa que eu sou um pouco assim, eu não sou correto nas minhas pretensões, das minhas amizades, eu sou mais inclinado para um para o outro. Tem que olhar isso. E ver isso com gravidade. Por quê? Porque Deus não tem que você sair daqui e repetir o mesmo problema. Você não quer vencer, não quer ter vitória? Então, olha, como Paulo diz, que o meu poder, sabe, se aperfeiçoa nas fraquezas. E o poder de Deus vai se aperfeiçoar na vida de vocês. Quando o diabo olhar e falar: nossa, essa mulher é 10, esse homem, 10. Mas quando ele começa a ver um monte de problema, ele não pode dar 10, vai dar 5, né? Nós vamos logo. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.